Di, Ok, então, predisposições egoístas, né? É igual a destruição. Calvino, ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Calvino dizia isso porque, a partir do princípio da depravação, ele defendia que até das coisas boas nós conseguimos produzir, né? Utilizar coisas boas como matéria-prima nessa produção de ídolos. O aconselhamento bíblico parte do princípio inegociável da doutrina da depravação total, ou seja, somos maus, né? É o que Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus capítulo de número 7, né? O versículo 11, ele diz: Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai que está no céu, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, nós somos maus, Jesus disse isso, e Paulo, ele trata de forma menorizada, né, essa doutrina da depravação total, especialmente, ele faz isso aqui e ali, em todas as suas cartas, mas especialmente em Romanos, os capítulos de número 6 e 7. O pecado fonte para todos os demais pecados decorrentes e manifestos, né, isso aqui é importante porque a gente tem aí nessa Jay Adams, né, ele faz uma abordagem muito precisa disso no seu livro Conselheiro Capaz, né, o clássico Conselheiro Capaz. Ele vai mostrar, ele vai falar sobre os pecados, né, de apresentação, de verificação e de condicionamento, né. Ele vai deixar isso claro, né, que quando alguém chega para nós apresentando um pecado manifesto, né, a gente precisa, no aconselhamento, sempre ir em busca de aquele pecado que está se manifestando, por exemplo, dá um exemplo aqui, o, o vício em pornografia, né, a pessoa que está viciada em pornografia, seja assistir programa pornográfico ou mesmo publicações e tal. Esse é o pecado que se manifesta na vida. A gente vai encontrar, né, no aconselhamento, o pecado decorrente, ou seja, o pecado que está produzindo essa manifestação pecaminosa. E como o nome já diz, esse pecado decorrente, ele decorre de alguma coisa, né? Então ele decorre de uma fonte pecaminosa. O coração é essa fonte pecaminosa. Então temos que descobrir o que está lá no coração da pessoa, né, de pecaminoso, que tem feito decorrer pecado e que tem levado à manifestação de pecado, né? Por exemplo, né, eu quero até apresentar aqui alguns livros, né? É óbvio que não é obrigado ninguém a adquirir, mas a título de recomendação, né? Porque são literaturas excelentes. Esse aqui, Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur, onde ele trata especialmente da doutrina do pecado aplicado à vida cristã, né? Bem prático, bem aplicado à questão da ramartiologia, e ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão de ignorar a tragédia que é ignorar a realidade da pecaminosidade humana, né? Ele coloca aqui, ó, a igreja aceita o popular evangelho da autoestima ou reconhece a terrível realidade do pecado segundo a Bíblia? Pergunta, né? A igreja não pode dar as mãos ao mundo nesse empreendimento satânico. Agir assim é destruir o verdadeiro evangelho que fomos chamados a proclamar. Ele fala isso aqui porque antes ele cita o seguinte parágrafo, abre aspas, afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração imoral e
irremediável ou irredimível, né, na questão tratando da doutrina da salvação, da soteriologia. Esse é um, e um outro é falando especificamente ídolos do coração, da autora Alice Fitzpatrick. Tá? Ela fala exatamente sobre essa questão da idolatria, da dinâmica da idolatria no coração, como se instaura, como se manifesta, né? Como tratar biblicamente. É um livro assim recomendadíssimo para esse assunto, né? Da idolatria do coração, como se levantam esses ídolos no coração. Bom, então vamos lá, vamos ler a Bíblia, Ezequiel capítulo 14, vamos ver essa questão da idolatria do coração. Ezequiel capítulo 14, versículos 1 a 7. Ezequiel 14, 1 a 7, nos diz assim a palavra de Deus. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar no meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Bom, vamos entender um pouquinho do contexto aqui. Ezequiel foi um profeta que Deus levantou dentro do cativeiro babilônico, né? Então, Ezequiel viveu ali quase que completamente os 70 anos que Israel, né, que Judá, melhor dizer, né, a tribo de Judá, o reino do sul, viveu dentro da Babilônia em cativeiro, né? E o que acontece? O texto é bem categórico, o texto que nós lemos. Essa idolatria, ela acontece no coração. Os anciãos, né, aqueles homens mais respeitados de cada tribo, eles se levantaram e foram falar com o profeta, né, o coração cheio de ídolo. Então, se a gente pensar no contexto da Babilônia, né, porque eles tinham a esperança de sair do cativeiro. Jeremias havia profetizado já no meio deles, que eles ficariam 70 anos em cativeiro, né? E que eles plantassem para colher, que eles se casassem, que eles levassem sua vida normal, que adorassem a Deus, né? Porque o tempo é 70 anos. Só que a esperança da saída, vejam vocês a dinâmica da idolatria do coração. Esperança de redenção é uma coisa boa, né? De ser liberto, de ser livre, de ser tirado de uma situação de exílio, né? É uma coisa boa. Mas até isso, se nós colocarmos como objetivo para viver, né? Objetivo para viver, pode se tornar um ídolo no nosso coração. E é exatamente, dentre outras coisas, o que estava acontecendo no coração daqueles homens. Eles vinham para o profeta na esperança de que o profeta lhes dissesse algo, né? Que eles pudessem levar ao povo para manter o povo no cativeiro ali babilônico, focado, né? Então, até mesmo a esperança, nosso coração pode tornar em um ídolo, né? Tudo aquilo que, quando a gente diz tudo que substitui o lugar de Deus no nosso coração é pecado. E Agora, o problema é que a gente muitas vezes fala isso, mas não para pensar no que é isso, como isso se instaura, né? Então, até as coisas boas, as coisas que dizem respeito à vida e à piedade,
Se nós estabelecemos isso no nosso coração como o próprio sentido da vida, a gente incorre em idolatria. Nós só temos um sentido da vida, e o nosso sentido da vida é Deus, né? É Deus. As demais coisas boas decorrem dele. E nós esperamos nele e confiamos no que ele diz a respeito dessas coisas. E esperamos o tempo do cumprimento dele. Então, até mesmo a esperança pode se tornar um ídolo no nosso coração se ela se tornar a razão de viver em detrimento de Deus. Jesus, ele reforça esse ensinamento sobre a idolatria do coração em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Jesus, ele diz assim, Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí eu quero chamar a atenção aqui, ó. Porque do coração procedem. Então nós estamos falando aqui, proceder, é procedência, obviamente, nós estamos falando de pecados decorrentes e manifestos. Então perceba que pecados tão terríveis como homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias, ainda não são o problema em si. Olha que coisa. São problemas decorrentes que se manifestam. Mas isso tudo procede de onde? Do coração. O coração é o problema. O coração é a fonte pecaminosa, né? Por isso que o aconselhamento bíblico, ele não tem como meta inicial mudar comportamento. Embora a mudança de comportamento seja o resultado final. Por quê? Porque se o aconselhamento bíblico aponta para Deus, o aconselhado, a meta é que ele passe, ele deixe de se comportar de forma ofensiva a Deus e passe a comportar-se de forma agradável a Deus. Mas isso tem que ser resultado, isso não tem que ser isso não tem que ser o próprio fim do aconselhamento, né? O fim do aconselhamento é a glória de Deus. E para que uma pessoa viva de acordo com a glória de Deus, precisa ter um coração que glorifique a Deus. Um coração que glorifica a Deus é um coração cujos ídolos são estilhaçados, estraçalhados. O crente restaurado à comunhão com Cristo, ele é um iconoclasta, ele é um destruidor de ídolos dentro de si mesmo, né? Essa é a grande realidade. Bom, aí é um pouquinho para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, né? Nós temos aí uma ilustração. Essa ilustração foi extraída do módulo 2 do curso Treinamento e Aconselhamento Bíblico, né? Módulo 2, Fundamentos Bíblicos para Aconselhamento, página 25. Bom, primeiro aí, ó, o que houve ou está acontecendo, é como a pessoa chega para o aconselhamento, né? Descreve aí a situação, né? Descreve o que está acontecendo, de bom ou de ruim, inclui oportunidades, responsabilidades, experiências, pressões, tentações, estresse, alegrias, relacionamentos. Então, essa é a situação. Ela apresenta isso como problema, né? A situação em que ela está vivendo. Aí, vem uma pergunta, né? Depois disso. O que a pessoa pensa, crê sobre a situação que ela está vivendo? Essa pergunta quem faz é o conselheiro, né? Na verdade, ele faz a interpretação, né? Ele tem essa pergunta em mente, né? Ele tem essa pergunta em mente, mas ele é uma interpretação que ele faz, né? O que a pessoa pensa do que está acontecendo? Ela traz a situação e aí você vai interpretar o que ela está pensando a respeito, né? O que ela está pensando a respeito. E, na verdade, você vai entender aí os pressupostos dessa pessoa, suas crenças, né? E aí a gente chega no problema, a gente começa a chegar no problema. Por quê? Porque a visão que a pessoa tem de Deus determina a visão de tudo mais. Então, se Deus para ela é alguém que está a seu serviço, por exemplo, né, um mordomo, ela vai interpretar
que todo sofrimento dela tem como causa Deus não estar cumprindo, né, vamos dizer assim, a sua parte na aliança. Deus não está dando livramento, Deus não está abençoando. Então, você vai perceber as crenças dessa pessoa, né, a partir da interpretação que ela dá ao que está acontecendo com ela, a forma que ela vê, né? E a forma que ela vê a situação, que ela interpreta, tem a ver com aquilo que ela acredita, especialmente sobre Deus. Bom, você também vai perceber nas palavras da pessoa, né, os desejos, ou seja, o que a pessoa quer, o que ela quer evitar que aconteça e o que ela quer conquistar, né? Tem a ver com tesouros, metas, objetivos, anseios, desejos, almejos, deleites, cobiças, ganhos, propósitos, expectativas. Então, aqui entra, por exemplo, nesse hemisfério aí, as teorias freudianas que dominam o Ocidente, né? Da evitação do sofrimento e da realização, do extravasar da realização do eu. Né? Então, se a pessoa ela tem crenças manchadas sobre Deus, vamos dizer assim, ela vai ter desejos pecaminosos. Então, o que a pessoa quer, o que ela deseja evitar ou ganhar, isso vai mostrar muito do que está acontecendo no coração dela. Isso aí, crenças e desejos, está na raiz do problema, né? Está no coração, está na raiz do problema. Aí, você vai perguntar para a pessoa o que ela tem feito a respeito, né? E aí ela vai dizer também, você vai identificar as ações, reações, respostas, o alcance de seu comportamento, temas e padrões que prevêem ou moldam o coração. São as respostas que ela está dando. Por exemplo, aquela pessoa que de alguma forma foi ofendida, está ofendendo 2 vezes mais. Então, tipo assim, isso demonstra claramente orgulho, ela tem que sobressair nessa disputa. A última palavra tem que ser a dela e tem que ser aquela palavra mais forte, né? Tem que ser aquela palavra que cause mais dano, para que ela se sinta superior no conflito. Então tem tudo a ver com orgulho. As respostas que a pessoa dá à situação têm relação com crenças e desejos e vão identificar, vão mostrar, vão ajudar a mostrar a real fonte do problema. Então o fruto, ou seja, as respostas que ela dá, apontam para a raiz. Fruto aponta para a raiz. Então, por exemplo, se a crença dessa pessoa é uma crença santa, e esse é o foco do aconselhamento, que a pessoa volte a olhar para Deus a partir das Escrituras, essas crenças reorientadas reformularão os desejos e reestruturarão as respostas, né? Então, o fruto passará a ser fruto de arrependimento. Fruto tem a ver com raiz, né? Por isso que o aconselhamento não foca em primeira instância em comportamento, mas sim em coração, porque o comportamento só é mudado a partir que o coração é transformado. Fruto tem a ver com raiz. Essa é a dinâmica. Bom, caminhando para o final aqui, nós vamos falar rapidamente sobre o capítulo 5, né? É, é, focando aí no pecado do ser humano, né? Que a gente já trabalhou isso, né? E nós vamos falar rapidamente sobre a autoestima, né? A gente já até deu uma pincelada, por isso que vamos ser bem mais rápidos aqui. No livro está escrito que nenhum conceito, né, a fé cega da autoestima, nenhum conceito é mais importante para os gurus da psicologia moderna do que a autoestima. De acordo com o credo da autoestima, não existem pessoas ruins, somente as pessoas que têm uma visão ruim de si mesmas. Então perceba que já nesse pressuposto há um conflito irremediável com as escrituras. Não há conciliação com uma ideia de uma ideia dessas com o que a escritura diz do ser humano, tá? Absolutamente isso não é o que as escrituras ensinam, né? Já vimos Mateus 7:11, vós sendo maus, somos maus, né? Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
É forte, por exemplo, o que diz Tito, né, sobre a condição do ser humano. Tito, ele diz no capítulo 3, versículos 3 a 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, ou seja, dignos do ódio alheio, e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, ou seja, com a finalidade de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Observe. Jeremias, capítulo de número 9, profeta Jeremias, capítulo de número 9, versículos 23 e 24, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, ou seja, não se orgulhar por sabedoria, por conhecimento, nem o forte na sua força, né? Forte aqui no sentido de alguém capaz, né? Não se glorie da sua capacidade. Veja que autoestima não tem vez na Bíblia, né? Nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, ou seja, você tem algum motivo para estar extremamente contente, satisfeito, feliz, que seja em conhecer a Deus e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E o clássico Jeremias 17, 9 e 10, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Há inúmeros textos bíblicos que vão tratar dessa questão da autoestima, né? Na verdade, a Bíblia não usa esse termo é relativamente novo, né? A Bíblia fala muito de amor próprio, né? No sentido de, fala de amor próprio de forma apofática, né? Ou seja, negando a legitimidade desse comportamento de amor próprio. A Bíblia não dá a menor chance para que alguém imagine a possibilidade de um cristão viver em amor próprio. Uma das muitas consequências trágicas de negar o mal no ser humano é a substituição de categorias morais por psicológicas. O bom passa a ser normal e o mal passa a ser doentio. Então, perceba, a psicologia tem como paradigma a bondade inata do ser humano. Não existe ninguém ruim, né? Como já foi dito aqui. O que existe são pessoas que, por algum motivo, geralmente motivos externos a si mesmas, né? Então, culpa do sistema, culpa do contexto, ou culpa de outras pessoas, elas têm uma visão ruim acerca de si mesmas. Então, o ideal aí é que essa pessoa seja uma pessoa normal, ou seja, que ela olhe para si e veja a bondade. Então, o bom passa a ser normal. O mal é apenas doentio. Então, se transforma-se o mal em doença, e se alguém tem um comportamento até criminoso, esse alguém é doente. A gente tem visto isso na prática. Primeira coisa que um assassino em série, um estuprador, abusador de criança e assassino de criança vai alegar junto a seus advogados, né, é que ele tem problemas psiquiátricos, né? Então ele não vai preso, vai ser internado. Então o mal passa a ser doença e o normal é a bondade. Logo, todo mundo é bom, a menos que tenha alguma doença, né? Então veja que a Bíblia é rasgada, queimada, né? E as cinzas são jogadas no mar do esquecimento diante de pressupostos como esse, né? Então isso é muito arriscado, essa questão de autoestima que não encontra amparo nas escrituras, mas está hiper na moda, né? É algo extremamente antibíblico, extremamente oposto à doutrina bíblica da depravação total. Vou apresentar para vocês, para a gente finalizar aí um pouquinho, né, um resumo aí das ideias psicológicas,
utilizando aí a tal da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, né? Ele tem a sua famosa pirâmide das necessidades, né? Então, da base para o topo, Maslow ele postula que o ser humano tem necessidades básicas, né, que inclui aí descanso, alimentação, né, lazer, necessidade de segurança, né, de se sentir seguro, e no sentido aí não só segurança contra a violência, contra o mal, né, que vem contra si, mas segurança no sentido de estabilidade profissional, casa, né, moradia, financeira, né? Segundo ele, também o ser humano tem necessidades sociais, né, amizade, aceitação, né, por parte das pessoas, autoestima, né, a necessidade de se sentir de se sentir satisfeito com a sua própria imagem, né? Hoje se fala muito de autoimagem, autoconhecimento, né, como se isso fosse a busca de uma vida, a autoimagem e autoconhecimento, e por fim a autorrealização, que é conquistar tudo o que você quer, né? Tudo que lhe dará uma vida uma vida que e você possa ter garantido as partes anteriores da pirâmide. Bom, quando a gente faz uma leitura assim bem superficial da pirâmide de Maslow, ela é algo inconteste, né? Quem em sã consciência irá contestar as asseverações de Maslow a partir dessa pirâmide? Só que perceba, quando a gente mais uma vez retoma Tiago 4, e a gente percebe o seguinte, que até as necessidades básicas de alimentação, né, e descanso, se forem levadas como o próprio objetivo da vida, fará com que a pessoa blasfeme de Deus até quando ela não tiver. E Jesus diz o que lá em Mateus 4, na primeira tentação, na primeira investida de Satanás, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, até as necessidades básicas, o homem não depende, o homem precisa, mas não depende, ele depende de Deus. E a partir daí para cima, né, quando você elimina, se você, por exemplo, eliminar as necessidades básicas da pirâmide, que ainda assim, repito, uma necessidade básica levada a termo como o próprio sentido da vida, sem a qual você não vive e Deus passa a ser ruim ou mesmo nem existir, se torna um ídolo no coração. E daí para cima, segurança, as chamadas necessidades sociais, autoestima e autorrealização, são necessidades criadas pelo próprio coração do homem. O homem quer porque quer isso, ele quer se sentir bem nesse contexto, né? E isso faz com que ele esteja totalmente autocentrado, né? De uma forma assim mais pormenorizada, tenho aí a pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas também chamadas de fisiológicas, ele disse que a alimentação inclui fome e sede, né? Sono, repouso, abrigo, desejo sexual, né? Então está na base da pirâmide, né? O desejo sexual, aí entra muito de Freud também, né? A satisfação da libido e outros. Segurança física, segurança no emprego, proteção de ameaças, segurança da família e outros. As necessidades sociais. Amizade, aceitação por companheiros, troca de afeto, amor e outros. Perceba que nessa terceira parte, subindo aí da pirâmide, né, que é o meio da pirâmide aí, especialmente o meio, você já começa a perceber que se a teoria de Maslow fosse verdadeira, fosse bíblica, o ser humano, em si só, na sua relação com Deus, ele não tem mais condição de ser feliz. Porque ele vai depender sempre de terceiros. Além de Deus, ele precisa de amigos, ele precisa ser aceito por outras pessoas no seu meio, ele precisa de troca de afeto, ou seja, ele tem que ser correspondido, senão ele não tem motivo para ser feliz. Ele precisa de amor, né? A Bíblia, em momento nenhum, diz que você tem o direito de exigir amor, a Bíblia diz que você tem que amar. Só que, por exemplo, nos livros de Gary Chapman, né? Especialmente com base no seu primeiro que fez sucesso, né? Ele jogou barro na parede e colou as 5 linguagens do amor, é exatamente isso que ensina. Ensina que você tem que conhecer a linguagem do amor da outra pessoa, ou seja, como ela quer ser amada, para que você a ame da forma que ela quer, senão ela não vai se sentir amada. Olha só que coisa terrível, né? Então, do meio da pirâmide para cima, você já percebe que só você e Deus não é suficiente nessa relação, tem que ter um terceiro para fazer você feliz,
para ser seu amigo, para te aceitar, para te dar afeto, para te dar amor. Estima, autoconfiança. Agora, perceba, no topo da pirâmide, você necessita de um terceiro. No topo, não, desculpe, no meio. Chegando no topo, quando chega exatamente na autoestima, você se volta para si. É tudo alto. Alto, no grego autos, significa ele, né? Ou seja, dele, de si mesmo, né? E no latim, alto é de si mesmo, ou si mesmo, né? Daí onde vem automóvel, aquele que se move por si mesmo, né? Então, autoconfiança, autoestima, aprovação social, respeito dos demais, status e outros. Esse respeito, é a palavra da moda, né? Respeito, respeito. O que é respeitar hoje? Respeitar é você concordar com tudo que a pessoa faz. Se você discorda, você não está querendo que a pessoa morra, você não está querendo que a pessoa seja aniquilada, você simplesmente não concorda com o que ela faz, é errado. Ah, você tem que me respeitar. Porque a autoestima prevê isso. Que se aquilo deixa a pessoa se sentir, faz a pessoa se sentir bem, ela está em uma posição acrítica, acima da crítica. Ninguém pode dizer que é errado, porque aquilo faz ela se sentir bem. A autoestima tem a ver com isso também. Isso é pecado, né? Autorrealização estão relacionadas com a realização do próprio potencial, o autodesenvolvimento contínuo. Essa autorrealização, que é o topo da pirâmide de Maslow, é muito trabalhada hoje pelos coachings, né? Que eles existem para potencializar o ser humano, né? Eles trabalham a potencialização das habilidades humanas. Você pode, as frases de efeitos, elas são muito nessa pegada assim, você pode. Então você tem que focar nos seus objetivos, porque você pode. Então isso é autorrealização. Então a pirâmide de Maslow está aí presente, né? Nessas abordagens, infelizmente, dentro das igrejas também. Quero recomendar ainda um terceiro livro, especialmente sobre esse assunto da autoestima. Autoestima, uma perspectiva bíblica, do Jay Adams, editora Nutra. Estava até em promoção em no site Com Cristo, Livraria Com Cristo. Estava de R$ 17 esse livro, tá? Muito bom, excelente. Inclusive, ele tem até uma abordagem sobre a pirâmide de Maslow e a pirâmide de Alfred Adler. E ele faz uma contestação bíblica muito boa sobre esse assunto. Vale a pena conferir, tá? Esses livros eu estou apresentando aqui, meus queridos, quem puder adquirir, vai ser uma riqueza, tá? São livros que precisam estar na biblioteca do pastor. Tá aqui, ó, ele faz uma fusão entre a pirâmide de Maslow e a pirâmide de Alfred Adler, mostrando a falácia das duas pirâmides. Ambas tratam de necessidades criadas cujo objetivo é elevar a autoestima do ser humano. Qual o nome do livro mesmo, pastor? Esse livro que você acabou de falar, do Jay Adams? Autoestima, uma perspectiva bíblica, de Jay Adams, editora Nutra. Ok. Bem, meus queridos, por hoje é só. Estou aberto a perguntas por parte dos irmãos.